Pedro, e agora vamos iniciar a próxima carta, amém? Estão comigo nessa noite? Em nome de Jesus, terminamos os livros de Pedro, amém? As cartas de Pedro, e agora nós vamos começar então livro de... Quem é o próximo depois de Pedro? Vamos lá? João, amém? Carta de João, carta de 1 João, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tira um pouquinho o médio, Cauê, daqui, que tá dando, ou efeito, sei lá, tá dando microfonia. Achou quem é aqui? Aleluia. Som E. Primeira carta de João, capítulo 1, amém? As características de João, principalmente quando ele vem nos trazer a essência de Cristo, né? Lá no livro de João, amém? No Evangelho, ele vem nos falar a respeito de Jesus, aquele que sempre existiu, né? Ele começa então dizendo que no princípio ele era a palavra estava com, e a palavra era, ou seja, a palavra é quem, irmãos? A palavra é quem? Deus, amém? A palavra é o próprio Jesus. Não é à toa que ele é chamado de verbo, ele é o verbo vivo. Então, quando nós falamos que nos estamos relacionando com a Bíblia, na verdade nós estamos relacionando com Cristo, amém? O Deus da palavra, amém ou amém? Por isso não existe isso de você dizer para mim que tem um relacionamento com Cristo e você não tem um relacionamento com a palavra. Isso é o oposto, amém ou amém? Vamos lá? Diz assim então, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Oh my God! Vou repetir isso aqui para que você entenda. O que João estava dizendo? Ele está dizendo, aquilo que eu trago para vocês foi o que eu vi. Amém ou amém? Foi o que os meus olhos contemplaram. Foi o que as minhas mãos apalparam, aleluia. Não é à toa que é por isso que Jesus diz para os discípulos que eles seriam as suas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque eles testemunharam algo, eles experimentaram algo, eles viram, eles apalparam. Então aquilo que eles vêm nos trazer é algo completamente concreto. Estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus? Então o Deus que nós pregamos não é um Deus de fábula, um Deus de achismo, não, é um Deus concreto. Ele continua dizendo, verso 2, a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que está no Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Diga comigo, alegria completa. Qual que era a sensação que João está tentando passar aqui para a igreja? Ele está dizendo o seguinte, ó, se aquilo que eu vi, se aquilo que eu contemplei, se aquilo que eu apalpei, ficar só para mim, nós nos tornamos incompletos. Porque a manifestação do Filho consiste em eu manifestá-lo aquilo que eu vi, ouvi e toquei. Estão comigo ou não, irmãos? Então o João, ele está dizendo, para que a nossa alegria seja manifesta e seja completa, eu preciso manifestar tudo isso que está em mim. Eu preciso manifestar o que eu aprendi. Eu preciso manifestar o que eu vivi com o verbo vivo. Aleluia. Então, irmãos, essa essência da desunião, desalegria, todas essas coisas convém com base naquilo que você tem vivido. O que você tem a entregar? O que você tem vivido? Qual a intimidade você tem com Deus? O que você tem com o verbo para que você possa, então, fazer com que a alegria seja completa? E como que eu completo essa alegria? Espalhando o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. João aqui ele vem dizer, então, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, ou seja,
Se Cristo vive em mim, a minha alegria consiste em que Cristo viva em vós. Aleluia, aleluia, aleluia. E então ele vem agora nos falar o que é andar na luz. O que é andar nesse verbo, na palavra? O que é andar neste a qual vimos? Já comigo, vi, contemplei, já comigo, apalpei. Aleluia. Essa era a visão que João tinha de Cristo. Não é o Jesus que você vem só no domingo, talvez, para a igreja, para dizer que ouviu o louvor e sentiu essa presença. Não, nós estamos contemplando alguém que testemunhou, viu, contemplou, apalpou. A Bíblia diz que ele até deitava no colo de Jesus e dormia. Era considerado como o discípulo do amor, ou o discípulo amado de Deus. Aleluia, aleluia. Então ele vem nos dizer no verso 5, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. O que muitos não entendem é que muitos às vezes observam o evangelho de João e as cartas e acham que tudo aquilo que João está trazendo foi somente coisas que ele recebeu ou do além ou por revelação. Muitas das coisas que João veio nos ensinar foi o próprio Jesus que passou para ele. Não é à toa que o próprio Paulo não viu, na circunstância de ter visto Jesus em seu ministério vivo, só tem um encontro com ele no caminho de Damasco, mas lembra que na Santa Ceia, quando ele está explicando lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz o quê? Da mesma forma que eu recebi do Senhor, já comigo, recebi do Senhor. Ué, que negócio é esse? Sendo que o ministério de Paulo começa depois da ressurreição de Cristo. Jesus, ele sentou com os discípulos, ceiou com eles, explicou a Santa Ceia antes da sua morte, antes da sua ressurreição. E agora Paulo está nos revelando que na verdade Jesus tinha um encontro com ele. Ele disse, porque na noite que ele foi traído, como eu recebi do Senhor, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e disse, esse é o meu corpo que é entregue por... Não foi ninguém que contou para Paulo, foi o próprio Jesus que se manifestou a ele. Manifestou aquilo que ele vivia com os discípulos no secreto. A mesa a qual eles se assentavam, o dividir do pão, e agora Paulo, que antes era o perseguidor de Cristo, agora Jesus se revela a ele para trazer a revelação também da nova aliança. Estão comigo nessa manhã, nessa noite? Estou no Serode, aleluia. Estão comigo? Aleluia. Quanto que você tem entendido essa manifestação de Cristo? Ou quanto que Jesus tem se manifestado a você? E como que Jesus se manifesta a nós? Lembra que ele disse, naquele período, quando ele faz a promessa, que ele iria nos preparar moradas, para não perturbarmos os nossos corações. Ele diz também que aquele que o amar, será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Estão comigo ou não? Ele diz que aquele que me ama, será amado do Pai, e ele diz, e eu me manifestarei a... Quantas vezes você tem tido encontro com Cristo? E não estou dizendo aqui na igreja não. Não estou dizendo vindo através do pastor, de homens cheios do Espírito Santo. Eu estou dizendo a manifestação da sua intimidade com Deus. Quantas vezes Jesus se manifestou no teu lar, na tua casa? Irmãos, às vezes eu estou lá lendo a Bíblia no meu escritório, daqui a pouco a casa fica cheia da presença de Deus, porque onde nós estamos clamando lá, Ele se manifesta. Não é à toa que Ele diz, onde tiver 2 ou mais, Ele estará. E aí qual que é a estratégia que eu tenho? Eu falo, Espírito Santo, vem cá. A Bíblia chama o Espírito Santo de pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Então tá eu e o Espírito, tem quantos agora? Aí o Pai está lá. Vocês estão comigo ou não, em nome de Jesus? Aleluia, de repente a presença de Deus enche aquele ambiente, aleluia. Então ele diz, essa mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Estou lendo o verso 6 agora. Olha o que ele diz no verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. E nem estava no cronograma isso aqui, tá? Isso aqui já estava, né? A verdade, estava no cronograma já, né? Há um bom tempo nós estamos lendo as cartas. Então, presta atenção nisso aqui, lê no verso 7 comigo. Vê se está escrito na sua Bíblia. Vamos ver a diferença da luz das trevas. Ele diz, se, porém, andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, onde tem a falta de comunhão, significa que nós estamos tudo na treva. Não sou eu quem digo, é a Bíblia que diz, amém ou não amém? Ponto. É onde nós precisamos nos posicionar mediante a Bíblia. Porque somente falar, pregar, irmãos, é muito fácil. Agora viver mediante aquilo que a Bíblia diz é o que vai fazer diferença naquele grande dia que a trombeta soar. Porque o joio é muito parecido com o trigo. O joio fala igual ao trigo, anda igual ao trigo, parece com o trigo, tem cheiro de trigo, só que ele serve para ser queimado como palha. Porque ele finge muito bem ser aquilo que não é. E o detalhe, você percebeu que aquele que verdadeiramente conhece, aquele que está acostumado a trabalhar na colheita, quando ele olha, ele já identifica. Quem está de fora não nota nada, parece que é tudo igualzinho. Se você pegar um feixe de trigo, um feixe de joio, você vai falar, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas quem trabalha na colheita, chega no patrão e fala, patrão, você não semeou boa semente? Por que agora tem joio no meio do trigo? E aí ele entende. Quando chegou o período de noite, de trevas, o diabo veio, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E o que a Bíblia diz? Ô Senhor, você quer que eu faça o quê? Quer que eu arranque o joio? O que ele diz? Deixa crescer. Daqui a pouco todo mundo identifica quem é joio e quem é trigo. E no momento da colheita é que o bicho pega. Porque no momento dele fala, deixa crescer. Porque corre o risco de quando você for arrancar o joio, você arranque também o... E o que tem de trigo caindo na lábia do joio não é mole, irmãos. Nesses últimos tempos. Falo no geral. No momento da colheita, o que acontece? O joio começa a ser separado do trigo. Só que um vai para um lado, o outro vai para o outro. A Bíblia diz que o trigo é colhido para o celeiro. Diga comigo, celeiro. Diga comigo, arrebatamento. Só que o joio é lançado no fogo. Diga comigo, grande tribulação. É simples assim. Deus, ele já revelou o fim desde o começo, de acordo com a Bíblia. Não há nada novo debaixo do céu. E ele diz, se vocês não têm comunhão uns com os outros, sinto muito te dizer, está tudo em treva. Estão comigo nessa noite? Tem um glória aí para nós, em nome de Jesus? Para nós entregar para Jesus? Verso 8. Aleluia. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmo, e a verdade não está em nós. Mas, presta atenção, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Irmãos, a maior falha do ser humano é esse. A Bíblia nos dá um manual, a Bíblia nos dá tudo e diz, ó, não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que você não vai pensar o que não devia, não quer dizer que você não vai às vezes se irar, não quer dizer que isso não vai acontecer, mas ele diz, ó, quando acontecer, confessa e recorre ao advogado. O problema é que nós fingimos que está tudo bem, nós somos expert em vestir uma máscara e fingir que está tudo bem no meio do caos e quando não está, a gente é assim, viveu uma vida de pecado e tudo mais, e daqui a pouco chega aqui na igreja como se nada tivesse acontecido. Esse é o maior perigo que tem, irmãos. Deus não está dizendo que você não vai pecar, que você não vai errar, não vai tropeçar, mas Ele está dizendo, quando isso acontecer, confesse. Porque Ele é justo e Ele é nosso advogado fiel e Ele vai perdoar você. Há um grande risco de você ter muitos pecados acumulados por falta de confissão. Porque aquele que confessa aí, alcança o quê? A misericórdia de Deus, aleluia. Não que somos perfeitos, mas servimos o quem é. E aquele que é perfeito, quando Ele vier, nós o conheceremos como Ele nos conhece. Deus te conhece, irmão. Deus sabe a peça que você é. Ele sabe onde você pisa. Já viu aquele filme, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? Estão comigo nessa noite? Fala para o irmão que está, fala assim, irmãos, fala assim, o verdadeiro problema não é às vezes você tropeçar,
é você não confessar que tropeçou. É o que vai levar um monte de crente para o inferno, irmãos. Não é? Deus, aquele grande dia, Ele vai dizer: filho, eu sempre estive aqui para te perdoar, braços abertos, sempre estive, só que você acumulou e você não confessou. Por isso não alcançou o perdão. Estão comigo ou não, irmãos? Presta atenção nisso aqui, nós não somos uma igreja de sistema, amém? O maior perigo da igreja de sistema é porque todo mundo finge que é perfeito e não é. É assim. Todo mundo finge que é homem e mulher de Deus, mas não é. Sabe que está fazendo o que não devia, dando mancada com Deus, mas precisa manter a pose. Precisa manter a pose de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. Sapatinho de cristal indo para o inferno. Porque o que a Bíblia diz é: confesse. Confesse uns aos outros. E automaticamente, quando você confessa, irmão, aquele para quem você confessou é obrigado a te perdoar. Aleluia. Porque se ele não perdoar, quem vai para o inferno é ele. Você está comigo ou não, irmãos? Amém ou amém? Por isso que nós não estamos aqui como juízes de ninguém. Todas as vezes que você se arrepender, seu pastor vai estar aqui de braços abertos para te amar e te perdoar, enquanto tiver tempo. Porque vai chegar num dia que não vai dar tempo de você pedir perdão e a trombeta vai soar. Aí é que chegou a estrala. Vocês estão comigo, irmãos, em nome de Jesus? Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqueles que vivem vomitando santidade. Já viu? Eu sou assim. Irmãos, cuidado com as pessoas que só têm o nome eu na boca. Cuidado com isso. Ok? O Lúcifer que era assim. Eu andei sobre as pedras fogueadas. Eu sou o serafim ungido. Eu sou mais bonito da criação de Deus. Eu. Quando ele se vê, ele fala: nossa, como eu sou lindo demais. Acho que eu posso até sentar no trono que é dele. Não, melhor, não vou sentar nem no trono, eu vou colocar o meu acima do dele. Olha isso. Já comigo, quebra de hierarquia. Foi o que levou Lúcifer a cair. Naquele momento ele é expulso do céu. Automaticamente essa palavra vem se completando quando nós dissemos aqui: se falarmos que não temos pecado, fazemos de Deus o mentiroso. A palavra dele não está em nós. Quando Deus chega no Caim e fala: Caim, o pecado já está na tua porta. O que Deus esperava do Caim? Somente confessa, realmente está na minha porta. Se não fosse eu me avisar, ele ouviu Deus? Foi lá e matou o irmão. Matou e escondeu. Deus chegou, com toda a viração de dia, Deus via, falou: cadê o Caim? Cadê o seu irmão Abel, Caim? Eu sou babado do meu irmão? E nossa, ainda é valente, né? Irmão, você está entendendo que ele falou isso com Deus? O Deus da criação. A rebeldia. Ele falou com Deus da criação: por acaso eu sou babado do meu irmão? Ele fala: Caim, eu estou ouvindo o sangue do teu irmão clamando da terra. Vamos lá, capítulo 2. Irmãos, tudo isso daqui estava no cronograma, amém? Para a gente ministrar, amém, para vocês. Diga comigo: 1 Pedro, 2 Pedro, 3, carta de Pedro. Depois agora nós estamos em João, amém? E vamos até chegar lá no Apocalipse. Estão comigo ou não? Você vai aguentar? Em nome de Jesus? Vamos lá, ele diz o seguinte: meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, diga comigo: se porém, fala comigo, acidente. Olha o que ele diz: temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Dessa forma sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas desobedece os mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Olha para a pessoa que está falando, fala assim: cuidado. Fala: se tu não obedecer, tu é um mentiroso. E quem é o pai da mentira? E quem é o pai de quem mente? É a Bíblia que diz, amém, né? Ou não? Por isso todo mundo fica: eu sou um filho de Deus. E aí tá andando com mentira, com um monte de coisa. Você é filho de quem, irmão? Pelo amor de Deus. É o que a Bíblia diz.
E para Deus não tem mentirinha, mentirona, não. Não acha que ele pega a sua mentira e bota na balança e fala, não, essa aqui pode passar, tranquilo. Não. Pelo contrário, a partir do momento que eu manifesto na minha boca o que está dentro do meu coração, meus hábitos, e quando eu venho para Cristo eu tenho que ter uma mudança de hábito. Se eu fazia, eu só não faço mais. E quando eu fizer, eu tenho que reconhecer, Deus, eu estou errado, me perdoa, eu estou confessando e quero o seu perdão. Estão comigo ou não? Agora pergunta para o irmão que está do teu lado, só para mim saber. Vai falar assim, quantas vezes você mentiu e pediu perdão para Deus? Fala aí. Ou tá acumulado suas mentirinhas? Hã? Ou está acumulada? Não, pastor, mas é que se eu não tivesse mentido, eu ia me dar muito mal. Sério? E você acha que você mentir, você vai se dar muito bem? É isso mesmo? Para com Deus? Aleluia. Aleluia. Estão comigo ou não, irmãos? Eu já me lasquei várias vezes por conta disso. Quando eu trabalhava lá na Record, os meninos faziam algumas coisas erradas, eu já falava, eu não posso mentir não, hein? Se vir me perguntar, pode saber que a verdade vai sair dos meus lábios. Eu falava isso para a chefe do setor. A chefe do setor fazia o que era errado. Aí a gerente da Record chegava e perguntava, mas isso, isso, isso. Eu falava, isso, isso, isso. Aí ela chegou em mim e falou assim, nossa, a chefe, nossa, me desculpa se você é tão santinho assim que não pode contar uma mentirinha. Ao diabo, ó. Porque de uma mentira, a Bíblia diz que o abismo chama... Deus me deu uma visão com isso. Eu estava contando para a pastora Regiane. Por que a Bíblia diz que o abismo chama outro, irmãos? Irmãos, eu vi o abismo, Deus mostrou uma visão. Como se fosse uma grande rocha. Só que essa rocha tem uma grande corrente nela, gigantesca. E essa corrente está amarrada em uma rocha, que tem outra rocha de treva, que tem outra rocha de treva. Ou seja, por isso que ele diz que um abismo puxa outro. Porque eles são interligados. A partir do momento que você entra no abismo, a tendência é um abismo chama outro. Um abismo chama outro. E consequências uma atrás da outra. Estão comigo ou não, irmãos? Por isso que o diabo, o único desejo dele é fazer com que você só caia num abismo só. Porque os outros você se encarrega de puxar sozinho. Estão comigo ou não? Uma pessoa que faz besteira, além de confessar e deixar, o que ele faz? Aí mente um pouquinho ali para se dar certo. Mente um pouquinho ali no outro. Aí vai vendo que vai dar certo, fala, não, mais uma vez, aí vai, e um abismo vai chamando. Quando não, chega na hora de voltar atrás, olha todo o caminho que precisa percorrer. Vai ter humildade para isso? Vai ter humildade para chegar lá e voltar tudo atrás, confessar um por um e dizer, eu errei, eis-me aqui, e estou na posição novamente? Isso é o mais difícil. O que vai levar a maioria de pessoas para o inferno, irmãos, é justamente o orgulho. Já viu quando você briga com a tua esposa, com o teu marido, você fala, se ele não vir pedir desculpa, eu também não vou. É assim ou não é? Quem falou foi ele, eu estou certo, eu estou na minha razão, então, enquanto ele não falar, eu vou dormir de calça jeans. É assim ou não é? Aí você dorme de calça jeans, seu marido do lado, e quem está no meio? Quem está no meio, irmão, de acordo com a Bíblia? Quem é? Quem é, irmão? Fala mais alto, quem é? O triângulo amoroso, o triângulo amoroso. Tem um chifrudo no meio. Vocês estão comigo ou não, irmãos? É o que a Bíblia diz. Amém? É o que a Bíblia diz. E eu falo porque eu vejo, amém? Diversas vezes a minha esposa tinha guerras espirituais, às vezes até enfrenta guerras espirituais, por conta de discussões dentro de casa. Briguinhas tolas, que levam pro coraçãozinho, fica um virado pro outro, e o Satanás está onde? Ele fala. Aí quando você briga com a tua esposa, Satanás chega assim, vocês me chamaram? Alguém me chamou? Qual que é meu travesseiro? Eu quero dormir no meio. É assim ou não é? Aí de repente você está lá e você fala assim, nossa, que calor é esse que está acontecendo? É porque tem alguém pegando fogo do teu lado. E não é teu marido, não é tua esposa, não. Vocês estão comigo, irmãos? Nós estamos falando de coisa séria, amém? Vocês estão comigo ou não? Então ele diz, aquele que confessa aí, alcança a misericórdia de Deus. Estão comigo ou não? Amém, amém? Vamos lá. Aleluia. Verso 6. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele... Eita, agora deu ruim para nós. Eita. Jesus, dá para tirar essa parte da Bíblia, não?
Tem crente que é assim, né? Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele. Cá para nós, quem vê você andando, consegue enxergar os passos de Cristo através da sua vida? Consegue enxergar? Irmãos, quando ele diz que nós temos que andar como ele andou, quem diz que permanece? Só quem diz, irmão. Se você não diz, tanto faz. Vive sua vidinha. É assim. E o que é questão de como ele andou? Como que Jesus andou? Jesus, aos 12 anos de idade, estava onde? Estava no culto, irmão. Estava no culto, 12 anos de idade. Aí os pais vão embora. Onde que ele ficou? O cara era apaixonado por culto, irmãos. O Deus de Israel, ele era apaixonado pela presença do Pai. Ele queria estar lá. E quando a mãe chega e fala, depois de procurar Jesus, chega nele e fala, menino, onde você está, menino? Tu não sabe que eu tenho que cuidar do negócio do meu pai? Só que hoje nós falamos com o crente, filho, onde você estava? Pelo amor de Deus, sumiu dos cultos. Pastor, você não sabe que eu estou trabalhando? Estou fazendo minhas coisas de casa? É o contrário hoje. Isso que eu acho estranho. Pastor, não sei quem falou alguma coisa que eu não gostei, não quis vir para a igreja. Esse é os passos de Jesus que nós estamos seguindo? É o Deus da criação que nós estamos seguindo? Ele fala, quem diz que permanece, tem que andar como ele andou. Chegaram nele e começaram a exaltar. Nossa, que profeta, filho de Davi. Nossa, como você é poderoso. E tudo mais. Jesus se deixava levar por elogios, irmãos? Deixava se levar? Não, porque os mesmos que bateram nas costas foram os mesmos depois de dizer, crucifica. Jesus sabia disso. Ele sabia tudo que ele veio passar. E que nada tiraria ele do propósito dele. Naquele momento todo estava exaltando, aí ele fica curioso e fala assim, então, deixa eu perguntar um negócio para vocês aí. Imagina eu chegando, imagina vocês. Chegando na galera, então, o que estão falando da minha vida por aí? Jesus. Só revelação. Imagina se alguém, cá para nós, chegar assim, deixa eu perguntar, o que estão falando do pastor por aí, irmãos? E se você perguntar, o que estão falando de mim para alguém? O que estão falando da sua vida por aí? Aí Jesus pergunta para o discípulo, eu quero saber, o que estão falando de mim por aí? Quem dizem que eu sou? Ele fala, uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que você é o Elias, aquele que foi para o céu, voltou, é o Elias, sei lá quem sou é. Aí Pedro se levanta cheio de Deus, cheio de Deus, homem, ó. Eita, ó. Ele, nossa, recebi uma revelação agora, Jesus, ó. Você é o filho do Deus. Jesus olha e fala, eita Pedro, que foi para o monte cheio, consagração, serôdia, eita Pedro, menino brabo, esse é meu Pedrinho. Imagina Jesus todo orgulhoso, não deu nem tempo de sentir orgulho. Ô Pedrinho. Aí naquele momento Jesus começa a falar, nossa, o Pedro é muito cheio do Espírito, eu vou começar a contar tudo para ele que vai acontecer. Aí chega no Pedro e fala, Pedro, então, não sei se Deus te revelou também, mas eu vou morrer. Ele fala, eu não vou deixar você morrer. Pode vir quem for, eu estou junto com você e não vai acontecer nada com você. Jesus olha para Pedro e fala, arreta de mim, nós temos que andar como ele. Por quê? Porque tirava Jesus do propósito. Qual que era o propósito dele? A cruz. Pedro estava fazendo algo que era bom ou ruim? Era bom ou ruim o que Pedro estava fazendo? Aparentemente, humanamente era bom. Só que fugia do propósito de Deus. E o que mais que brilha os seus olhos, que pareça bom, se te tira do propósito de Deus, irmãos, é o diabo agindo. Não importa o que seja. A aparência de coisa boa pode brilhar os seus olhos, mas se te tira do propósito, é o diabo te oferecendo o prato. Cuidado com isso. O que o diabo tem feito para levar milhares de pessoas para o inferno, se não milhões. Não é brigando, não é tentando derrubar, não, é só oferecendo pratinho. Ô Esaú, então, ó aqui, ó, leitilha, primogenitura, leitilha,
Você está morrendo mesmo, melhor você comer. Hã? Aí o Esaú fala, de que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo? Diga comigo, saiu do propósito. Saiu completamente. De quem que era o direito de primogenitura? Do Esaú, era dele. Ele vendeu porque estava com fome. Não esquenta não, todas as vezes que você estiver com fome, alguém vai ter alguma coisa para te oferecer, para matar sua fome. Toda vez. Hã? Já percebeu? As irmãs estão lá solteiras e falam, eita Jesus, hoje eu estou, ai Jesus, me ajuda. Aí o telefone toca. Hã? Pensou em mim? Ah, não pensei não, mas agora não saiba da cabeça. Então, irmão, eu tô falando alguma mentira aqui? Hã? Tô falando alguma mentira? Hã? Vigia, vaso. Hã? Vigia. Aí quando você tá brigado com o teu marido, com a tua esposa, aí você chega no trabalho, alguém chega e fala, nossa, como você tá linda hoje. Paz. Aí você começa a pensar, nossa, aquele burucutu do meu marido, só me xinga, só briga comigo, agora tem esse gatinho, tá... Hã? É, irmãos, é isso que o diabo faz. Amém? Para arrastar. É isso que ele faz. Ele oferece aquilo que no momento você tem necessidade. É onde você tem que entender. É bom, eu quero, mas me tira do propósito. É o diabo. Simples assim. Qual a dificuldade nós temos de entender? Se você colocar aqui na frente de uma criança um doce, uma bala, e você colocar um escorpião, ela vai escolher o quê? Depende da criança, irmão, porque hoje o negócio tá doideira. Esquece essa figura que eu coloquei, porque hoje o negócio tá doido. Hoje não dá para fazer essas conjecturas. Vocês estão comigo até aqui ou não? Amém, amém. Quem afirma que permanece nele tem que andar como ele. É assim que nós examinamos você. Quando você diz que é cheio de Deus. Porque, irmãos, entenda uma coisa, os seus dons podem te levar a lugares altos. Amém, amém. A sua desobediência pode te derrubar de lá. Estão comigo ou não? Porque você vai cantar bem, você vai louvar bem, você vai pregar bem, você vai ser eloquente, mas se você não for obediente, da mesma forma que você chega lá, para você cair é 2. Estão comigo ou não? Amém, amém. Andar como ele. Jesus andava, e aquilo que foi marcado no livro de Isaías, capítulo 53, Isaías está vendo como Jesus andou. E ele diz, não havia beleza nele que nos agradasse. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Sobre as suas pisaduras nós fomos. Você está sarando quem, pelo amor de Deus? Porque a nossa missão é continuar andando como ele andou. Testemunho. Frutos dignos de arrependimento. Esse é o testemunho que Jesus nos deixou. E não estou dizendo de fruto de, vem cá, meu amor, te amo. Não. Jesus sabia no momento certo de falar o que e para quem. Filho de Davi, você é maravilhoso. Ah, é? Vamos ver se eu sou maravilhoso mesmo. Eu quero compromisso. E aí, vocês querem? Ah, não, Jesus, aí compromisso não dá, não. Tanto que ele chega, presta atenção nisso aqui, irmãos. Deus está falando conosco, amém? Faz o seguinte. Vem ser meu seguidor. Não, Jesus, deixa eu antes enterrar meu pai. Não, deixa eu antes, eu vou receber uma herança, aí depois da herança eu vou. Não, deixa eu vender primeiro a propriedade, depois eu vou. Não, Jesus, ele fala, aquele que não estiver disposto a largar pai, mãe, filho, filha por minha causa, esse não pode ser o meu seguidor. Chega no jovem rico e fala, e aí? Mestre, o que eu faço para ir dar o reino de Deus? Fala, os mandamentos, se você obedecer vai dar tudo certo. Ele fala, pois bem, sou o cara. Depois que ele falou, faz tudo, desde criança, sei de cor e sateado, obedece e tudo mais. Ele fala, só te falta quantas coisas? Falta uma coisa. Presta atenção no que Jesus diz para ele. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem ser o 13º discípulo. O que ele fez? Você é doido? Ficar pobre? Eu não consigo nem dar o dízimo, quanto mais vender tudo que tem e entregar. Jamais farei. Fala a Deus. Falar nisso, o aluguel está atrasado, tá? Só para avisar vocês, aproveitando o gancho. Aleluia. Estão comigo ou não? E não temos nem 50% do aluguel ainda.
Só para avisar. Vamos lá. Voltando para a palavra. Estão comigo nessa noite? Aquele que não estiver disposto a largar tudo por minha causa, esse não pode ser meu discípulo. Aí quem pensa fala assim, nossa, que cara bobo, né? Quem não pensa? Cara bobo, devia ter largado tudo, de ir atrás de Jesus. Jesus ia mudar a história dele, ia ser um discípulo de Cristo. Ele não largou, ele é um bobo, um idiota. Não pode falar idiota, irmão, perdão. Ele é um bobo. Amém, amém. Aí você nega Jesus por menos, irmão. Você não tem nem herança para vender. Você não tem nem riqueza. Jesus não está nem falando para você vender tudo, dar aos pobres, você já está largando ele. Não está sendo fiel em nada. Quanto mais se eu tivesse. Porque nós temos o hábito de examinar e apontar o cisco no olho do irmão. Esse jovem rico, tolo demais. Se eu fosse rico, Jesus, eu faria, Jesus. Não é assim que nós pensamos? Jesus, se fosse eu não pensaria 2 vezes. Será? Será mesmo? Será que nós estamos andando nas pisaduras de Jesus? Nos passos dele? Ele entregou tudo, irmãos, e não nos pediu nada. Porque foi um favor imerecido. Estão comigo ou não? Fala a pessoa que está assim, você não merece a cruz. Você não merece o sacrifício de Jesus. Mesmo assim ele te amou e fez. Não somos merecedores, mesmo assim ele fez. Verso 7 ele diz, amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, escrevo um mandamento novo, a qual é verdadeiro. Nele e vocês, pois, as trevas se dissiparam e já brilha a verdadeira luz. Olha o que ele diz, verso 9. Quem afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nela não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda em trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com o ódio no coração. E não estou falando de razão não, tá? Porque a partir do momento que você tem razão, existe um justo juiz que está lá no céu e está vendo todas as coisas. O que Deus está dizendo é, toma cuidado com o que está dentro de você. Para que isso não te contamine. Para que você não ande em trevas, porque se você ficar em treva, a treva tem o poder de te cegar. E uma pessoa cega, ela é capaz de qualquer coisa. Cá para nós, como que alguém ama tanto uma pessoa e depois tira a vida dela? Aquele amor é mentiroso? É um amor mentiroso? Não é. Literalmente ela ama. Às vezes é uma possessão, algo demoníaco, mas existe amor, literalmente. E que ela não quer perder. Porque ela não entende que o verdadeiro amor, ele liberta, ele não escraviza. O verdadeiro amor de Deus, ele abre mão e deixa ir. Deus te ama tanto que ele te deixa livre para você fazer o que você quiser. E ele vai estar sempre de braços abertos esperando. Confessa aí, deixa, para que você alcance a misericórdia. Então entenda quando ele está falando, entenda uma coisa, o ato de confissão sempre vem com uma outra ação. Qual que é a ação que vem com o ato de confissão? Deixar. Por isso que ele diz que alcança a misericórdia. Não é que toda vez você vai estar, pecou, Jesus, perdão. Pequei, perdão. Jesus, eu vou lá, mas já eu volto a pedir perdão. Não é disso que ele está falando. Está falando, confessa aí, deixa. Aí você alcança a misericórdia de Deus. Estão comigo ou não? Até que você se liberte. Até que você se liberte, você vai. Caiu, acidente, Jesus, me perdoa. E ele vai te perdoar. Mas ele está dizendo, filho, eu te perdoo, mas agora você vai e não peque mais. Toda a orientação de Jesus era a instrução da própria palavra. Todos que ele vinha, a tua fé te curou, tua fé te salvou. Agora vai não, para que não aconteça coisa pior ainda. Porque a falta de confissão, isso é uma brecha no mundo espiritual, para que o diabo possa operar. Ele sai, houve um ato confesso, a pessoa foi liberta, o diabo sai.
Voltou para velhas práticas, o diabo fala, eu vou voltar para minha casa onde eu estava. Ele está voltando a pecar. Aí a Bíblia diz que o estado daquela pessoa fica pior ainda. Porque agora aquele demônio que tomou uma surra, agora ele fala, eu não vou voltar sozinho. Ele leva 7 demônios piores do que? E o estado daquela pessoa fica... É a Bíblia que diz, irmãos, não sou eu. Todas as pessoas que tomam determinadas decisões, eu já consigo prever os resultados. Por quê? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Simples assim. Agimos contra a palavra, nós vamos colher os frutos daquilo que está escrito na Bíblia. Seja bom ou seja ruim. Estão comigo ou não? Vamos lá. Verso 12. Que horas que é? Eu não estou nem na metade ainda do que nós íamos estudar hoje. Verso 12. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados foram... E por que meus pecados foram perdoados? Porque eu confessei. Aí está dizendo, filhinhos, seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que desde o princípio, aquele que é desde o princípio. Quem é pai aqui, em nome de Jesus? Quem é mãe aqui? Quem é pai e quem é mãe? A minha obrigação quanto pai e quanto mãe é conhecer o Deus da criação. É minha obrigação. E não é à toa que aqui ele está dizendo, ó, pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem a Deus. O Deus da criação, o Deus do princípio. Aí ele diz então, jovens, escreva a vocês porque vocês venceram o maligno. E o diabo sabe muito bem disso. Irmãos, cá para nós. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, é de jovem cheio do Espírito de Deus. Hã? Por quê? Porque o jovem tem mais disponibilidade. Um jovem alerta, um jovem atento, ele é uma bomba na mão de Deus e um perigo para o diabo e para Satanás. Ele sabe. Por isso o que ele faz? Eu preciso distraí-los. Eu preciso tirar o foco deles. Porque se ele descobrir quem ele é na mão de Deus, eu estou perdido com os meus planos. O diabo diz. Hã? Aí o que o diabo faz? Essa geração, qual que é a ideia do diabo? Chega no ouvido dos jovens. Então, ô Bruna, deixa eu contar um negócio para você. Você é até cheia de Deus e tal, você até louva bem e tal. Só que tem um problema, Bruna. Você tem ansiedade. Aí o diabo chega e fala, não, você é ansiosa, você tem ansiedade. Aí o que a Bruna faz? Esquece a adoração, esquece o poder da unção e fala, é mesmo, eu tenho ansiedade. E quem convenceu você que você tem ansiedade? Foi Deus? Hã? Foi o Espírito Santo? Quem foi? Quem foi? E o que a gente mais ouve hoje? Jovem que Deus falou, você já venceu o maligno. Ele fica, eu tenho ansiedade. Ansiedade por quê? Não paga uma conta. Que ansiedade é essa que eu não entendo? Hã? Não paga uma conta dentro de casa. Hã? Não tem uma dívida. Enquanto trabalha para gastar consigo mesmo. E fica, eu estou ansioso. Só sou para gastar dinheiro. Está ansioso para quê? Hã? E o diabo vai enrolando jovens. E nós vemos jovens que são completamente cegos e não entendem o poder que eles têm através do Espírito Santo. Estão comigo ou não? Hã? Quando alguém chega em mim e fala assim, eu tenho ansiedade, fala, você está dando ouvido para demônio, isso que você tem. É simples assim. Hã? Aí você vai olhar nas estatísticas, fala que essa é a geração em que os jovens são mais ansiosos. É uma geração doente. Eu estava vendo uma moça que trabalha no RH. Ela postou um vídeo dizendo, gente, eu estou chocada. A gente vive numa geração doente. Eu fiz entrevista com 20 jovens que estavam para entrar numa entrevista de emprego. 18 deles falou que tem problema de ansiedade. A gente vive numa sociedade doente. Jovens sadios, entrando no trabalho, fazendo faculdade e dizem que estão doentes porque têm ansiedade. Deram um novo nome para demônios agora. Antes era gadareno, agora chama ansiedade. No
de expulsar, orar, jejuar e botar esse demônio para correr, o jovem fica, hoje eu não vou não, porque eu estou ansioso, tenho ansiedade. Essa é a geração que vivemos. Aí quando você vê os pais que devem se levantar e dizer, levanta daí menino, vai lavar louça, vai lavar banheiro. Aí o pai fica, filho, você está ansioso, está deixando eu ansioso também, estamos dois com ansiedade. Essa é a geração que vivemos. Eu não estou dizendo que a sua guerra não é real, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma guerra real, mas que Deus já disse, você já venceu o diabo. Então para de dar lugar para ele, para de ouvir o demônio, se posiciona como aquele a quem Deus escreveu a teu respeito, você já venceu o maligno. Aleluia. Estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus? Lá em casa eu vou botar atrás da porta assim, uma cinta pendurada no prego, eu vou botar cura de ansiedade. Uma dose por dia. Estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus? Deus está falando conosco. Filhinhos, verso 14. Filhinhos, escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são ansiosos. É isso que está escrito aqui na Bíblia? O que está escrito na nossa Bíblia, Cauê? O que está escrito aqui, Cauê? Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são. Porque vocês são. E é nisso que eu creio. Porque é isso que está escrito ao respeito deles. Ponto. Nossa, pastor, você não respeita a doença dos outros? Eu não estou respeitando demônio, irmão. Quem respeita demônio é o candomblé. Você está no lugar errado. Você está buscando outra coisa. Lá você vai ter. Lá você vai chegar e falar assim, eu estou com um encosto. Ele vai falar, rapaz, ele está pedindo uma oferenda. Faz uma farofa, uma cachaçinha. Você vai ver se a ansiedade vai passar. É assim ou não é que eles fazem? Aí a pessoa que se vê fazer essas coisas, acha que vai ficar livre do demônio, ela fica mais escravo ainda. Porque antes ele pediu uma cachaça, depois ele vai pedir mais caro, sei lá, galinha morta. Olha lá, quem falou galinha morta? Tá por dentro, hein, irmã? Já ofereceu alguma já, irmã? Vigia, vaso. Vocês estão comigo ou não? Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Aí, às vezes, alguns tipos de comportamento, eu acho que essas coisas só estão escritas na minha Bíblia. É assim, o que está acontecendo? E a gente, além de se levantar ao Deus que nós conhecemos e pregar a verdade para os nossos filhos, para os jovens, nós fazemos o que é mesmo, né? Você está com um problema. Seu problema, eu falo na cara deles, eu falo, seu problema é demônio. Você está dando lugar para o demônio. É isso que é o seu problema. Por quê? Porque para jogar videogame não tem depressão, tá lá, nossa, aquela... tá lá. Não tem problema nenhum. Come igual 10 pedreiros junto. Aí você pede para fazer alguma coisa, ou fala para ir para a igreja para trabalhar. Eu estou ansioso, eu estou com depressão. Eu estou mentindo, irmãos, que eu estou falando para vocês? Eles são o que são porque os pais se tornaram o que é também. Correspondente aos reflexos dos filhos. Porque ele diz, ensina. Pega a vara, ensina o caminho que deve andar, e se desviar, pega a vara, traz de volta. Aleluia, aleluia. Vocês estão comigo ou não, irmãos? E aí eu termino. O que é o grande reflexo de tudo isso? Tudo que Deus está dizendo aqui, que são fortes, que nós conhecemos a Deus, que vencemos o maligno, tudo isso é um reflexo de salvação. Deus está pouco preocupado se seu filho vai fazer ou não vai, ele está preocupado com a salvação dele.
Porque se ele entende que ele venceu o diabo, ele não vai dar lugar para o diabo para ir para o inferno. Então está dizendo, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, irmãos, e não tem um jeito melhor de vencer o diabo do que ser salvo. Que foi o que Jesus conquistou na cruz por nós. Estão comigo ou não? O diabo perde quando nós temos muitos frutos, mas que não são dignos de arrependimento. Porque aquele confessa e deixa, alcança e eu agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus, amém? Aleluia, aplauda a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é nem aleluia, é aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E isso é verdade, né? Nós vemos a geração dos jovens de hoje em dia, tudo doente, fraco. O que o Tiago falou, eu estava ali meditando agora sobre os pais. Antigamente minha mãe não era cristã, nem meu pai, mas ele ouvia a voz de Deus. Sem entender, ouvia a voz de Deus dizendo: eu vou com um amigo meu, você não vai, se for você vai apanhar. A geração, vou com meu amigo, o que eu não fiz na minha mocidade, eu vou deixar meu filho fazer, porque, cuidado. Em casa a unção sempre foi, eu só apanhei da minha mãe uma vez na vida. Uma vez eu apanhei da minha mãe, pela misericórdia do Senhor Jesus. O resto foi tudo tentativa de homicídio. Todo dia minha mãe estava me quebrar no pau. Para quê? Para me colocar no caminho da vereda. Hoje eu entendo, eu apanhei porque eu merecia, porque eu era demais. E hoje nessa palavra, quantos de nós também não apanhamos? Porque a palavra ela traz esse desconforto. Você vai no lugar, ouve a palavra que traz para você, levanta o teu ego, sai de lá. Mas a palavra que te traz conforto, aquilo que você é, que é aquilo que o Senhor quer que você se torne, aí sim nós estamos no caminho certo. Amém? Algum recado, alguma coisa? Sábado, culto. Sexta não tem culto, sábado culto do jovem, venha, traga mais um, para adorar o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Estende as mãos. Tem alguém aqui no nosso meio, pastor, mas todo mundo é batizado, todo mundo conhece Jesus, mas a palavra falou, acabou de explicar, não é somente conhecer, é andar como Jesus andou. Alguém no nosso meio, Senhor, eu ouvi a tua palavra, andei em caminho errado, e quero voltar para os teus caminhos. Tem alguém nessa noite? Pastor, eu sou batizado, mas ainda eu não conheço esse Jesus verdadeiramente, assim como eu quero conhecer. Alguém nessa noite quer conhecer Jesus verdadeiramente na sua vida? Todos estão em paz? Amém. Que fica para outra oportunidade, assim se Deus permitir. Estende as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com toda a amada igreja, e todos dizem amém. O Espírito da noiva diga amém. Aquele que ouça diga amém. Maranata amém. O nosso objetivo é e não é disso, focamos na promessa e não no até. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vão para casa em paz. Você que ouviu essa palavra, não seja somente ouvinte, mas também praticante em nome do Senhor Jesus. Maranata, fui.